Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Network Pro. Eu sou o Fernando. Hoje eu vou dar continuidade nos vídeos sobre instalação do PFSense como serviço, falando sobre DNS, que é um serviço muito importante não só no PFSense, como em qualquer rede. Então o serviço de DNS é responsável por resolver nomes. Se você tiver uma rede com Active Directory, ele precisa estar configurado corretamente para que você possa ter as suas máquinas no domínio, para que elas possam aplicar GPO, entre outros serviços vinculados ao Active Directory. Veja aqui no PFSense que quando ele vem configurado, por padrão ele vai usar o DNS Resolver. Então ele está apontando para o 127.0.0.1, que é o IP de loopback, então ele está apontando para ele mesmo. Então o DNS Resolver por si só é capaz de resolver nomes sem que você precise configurar um servidor DNS, por exemplo, nas configurações gerais. Mas nós vamos falar sobre essas possibilidades. Veja que aqui o Unbound, que é o serviço correspondente aí ao DNS Resolver, está habilitado. Então, se eu tiver esse serviço habilitado, eu não consigo habilitar o Forwarder por uma questão óbvia que os dois serviços usam a porta 53 para responder às consultas. Então, não é possível que você use os dois serviços por conta do uso da mesma porta. Então o PFSense já identifica e evita que você habilite e crie um problema. Então aqui nós temos as configurações do DNS Resolver. O DNS Resolver ele é um pouco mais robusto, consome um pouco mais de processamento do PFSense porque ele tem mais configurações. Você pode melhorar algumas coisas a mais em configurações avançadas ou trabalhar com access lists. Já o Forwarder ele é um cliente mais simples que vai basicamente fazer o encaminhamento das requisições para os DNS configurados nas configurações gerais do PFSense. Em status DNS Resolver nós temos o cache. Aqui é importante você saber porque você pode precisar resolver problemas, então é importante que você saiba dar uma olhada aqui em status DNS Resolver e ver como é que está a configuração do cache. Voltando aqui para o DNS Resolver, eu tenho algumas possibilidades de configuração. A primeira delas é fazer com que as consultas entre os clientes da rede e o PFSense usem SSL TLS, ou seja, usem criptografia nas consultas de DNS. Aqui, se você procurar no Google DNS over TLS, você vai conseguir achar algumas literaturas falando sobre o protocolo que vem sendo implementado cada vez mais em dispositivos móveis e browsers. Alguns browsers recentemente implementaram essa funcionalidade para que viesse de forma nativa no browser. Então aqui eu vou fazer alguns testes, eu vou colocar os IPs da Cloudflare e Quad9, que são provedores de DNS que oferecem o serviço DNS sobre TLS, ou seja, oferecem o serviço DNS com criptografia. Então, dessa forma, você garante confidencialidade das consultas que você faz para o provedor e, obviamente, apenas o provedor desse serviço vai saber as consultas que você está fazendo. Então, uma vez configurado os provedores, lembrando que os provedores precisam dar suporte para que esse protocolo funcione, eu vou habilitar o encaminhamento para os DNS configurados nas configurações gerais do PFSense e vou habilitar aqui o uso do SSL TLS e vou salvar. Então, a partir de agora, as consultas que estão sendo feitas pelo Resolver através ali do PFSense vão usar esses provedores e vai fazer a consulta com criptografia sobre o protocolo DNS, ou seja, se alguém snifar a sua rede, não será possível mais que ela veja o conteúdo, porque esse conteúdo a partir de agora está criptografado, o conteúdo das consultas. Então é uma possibilidade que você tem, você pode configurar tanto dessa forma, que é a forma mais comum que eu consigo configurar. Então em states diagnósticos eu consigo visualizar aqui as consultas saindo pela porta 853, que é a porta correspondente a DNS sobre TLS e o uso de criptografia no serviço de DNS. Então veja que a Quad9 e a Cloudflare responderam usando criptografia. Então é importante que você entenda que daqui para fora o PFSense está usando criptografia, na rede interna não. Então as duas primeiras configurações do Resolver são para que você configure criptografia na rede interna. Particularmente, eu nunca tive a necessidade ou a solicitação
de nenhum cliente para configurar, mas é importante que você saiba que existe essa possibilidade no serviço do Resolver no pfSense. Então eu vou voltar às configurações originais para que nós possamos passar por outras configurações. A ideia dessa configuração é só mostrar a possibilidade de configurar criptografia para o serviço de DNS. Aqui eu estou no forward, eu tenho que vir no Resolver, e aqui eu vou desabilitar o encaminhamento de consulta e a criptografia para o serviço de DNS, para a consulta que ela vai fazer no provedor. A partir de agora, a consulta passa a ser uma consulta normal, como é feita na maioria dos firewalls e servidores DNS, que é uma consulta sem criptografia. Então, criptografia é um assunto que está cada vez mais na moda. Então, à medida que o tempo passa e os dispositivos ganham capacidade de processamento, a criptografia está cada vez mais em uso. Então, se eu voltar aqui em diagnóstico states, procurar pela porta 853, provavelmente eu vou ter uma porta aqui ainda com conexão estabelecida ou finalizando, aguardando finalização, e veja que as demais consultas já estão apontando para os root hints, que são os principais servidores de DNS aí da internet. Então o Resolver vai nos root hints, faz a consulta e aí ele armazena essa consulta no cache para poder oferecer de forma mais rápida na próxima vez que uma consulta para o wall for feita novamente, ele não precisar ir novamente no root hint. Então ele diminui um pouco a latência da consulta através do armazenamento desses dados em cache. Então essa é uma das características do DNS Resolver. Então aqui veja que eu tenho o Enable TLS, posso oferecer um certificado, posso falar a porta que eu quero e feito isso o pfSense já dá suporte a responder DNS sobre TLS para a rede interna. Então é importante que se você for usar essa funcionalidade, que os seus dispositivos, sejam eles móveis ou desktops ou browsers, precisam dar suporte a esse tipo de configuração, senão ela não vai ter efeito, né? Quando você configura quando você habilita essa configuração, ele não descarta a porta 53, ou seja, se a consulta chegar na porta 53, ele responde, se ela chegar pedindo criptografia na porta 853, o pfSense também será capaz de responder. Então aqui são essas as possibilidades de configuração de criptografia do serviço de DNS usando o Resolver no pfSense. Setores das empresas que pedem esse tipo de configuração é a equipe de security, então você pode ficar tranquilo que o pfSense dá suporte tanto para pedir no provedor quanto para oferecer criptografia de DNS para a rede interna. Então aqui agora nas próximas configurações eu tenho as Network Interfaces e as Outgoing Network Interfaces. As Network Interfaces são as interfaces que vão responder às consultas dos clientes, então está aliado aí às interfaces que respondem para a rede interna. Então você vai ter aqui a LAN, mas você poderia ter outras interfaces aí, você pode trabalhar com interface VLAN e ter várias segmentações apontando todas aí para suas redes internas. Você selecionaria aqui as interfaces das suas redes LAN. E a Outgoing Network Interface corresponde às interfaces WAN, que serão usadas para que o Resolver possa enviar consultas para os servidores que respondem com autoridade pelos domínios consultados. Ou seja, quando você faz uma consulta, ele vai no root hint, o root hint avisa qual que é o país, por exemplo, e ele vai no país e o país informa qual servidor responde com autoridade por aquele registro, e ele vai fazendo uma série de consultas, encaminhamentos e vai gravando tudo isso no cache. Então aqui eu coloquei as minhas redes internas que correspondem a LAN, servidores e wireless, e aqui eu vou colocar a interface WAN e essa configuração consegue atender. Na maioria das configurações aí que vocês vão fazer, o padrão já atende, tá? Mas é importante, eu estou configurando aqui apenas a título de demonstração. Aqui em Subsystem Domain Local Zone Type, está relacionado aqui a um assunto também bem denso dentro do Resolver, está relacionado como que o Resolver vai se comportar no que diz respeito à resposta das consultas que são feitas. O transparente já é o suficiente para a maioria das implementações, mas o informe, por exemplo, ele vai
responder a consulta, mas vai gravar a resposta no log do pfSense. Então você consegue aqui melhorar essa parte. Então geralmente quando que você habilita isso? Quando você está fazendo troubleshooting, né? Quando você está resolvendo problemas. DNSSEC é um assunto muito importante, porque é a possibilidade de você pedir chaves para zonas que são assinadas. Então você consegue garantir a integridade daquela consulta. Então o assunto é um pouco complexo, eu poderia fazer aqui um vídeo só falando de DNSSEC, mas eu vou dar uma passada rápida. Veja aqui que eu tenho o site dnsvis.net, então eu posso consultar para ver se determinado domínio tem DNSSEC implementado. Veja que eu estou fazendo a consulta para o domínio networkpro.com.br, no qual eu tenho implementado DNSSEC. Veja que ele vem fazendo consulta e trocando chaves em cada consulta que ele faz, né? Então ele vai lá no ponto, que é nos root hints, depois ele vai no país, depois o país encaminha para o provedor e o provedor entrega ali os registros da zona com autoridade, todos eles assinados com DNSSEC. Então o pfSense dá suporte a esse tipo de configuração. Se o servidor não tiver DNSSEC, o pfSense vai resolver? Vai resolver. Porém, se ele tiver DNSSEC, ele vai trocar as chaves e isso melhora bastante aí a integridade do dado, né? Então evita aí que você sofra um envenenamento aí de DNS, por exemplo, que é um ataque bem comum. Essa parte do Python Module aqui é uma funcionalidade nova a partir da versão 2.4.5, então eu não tenho subsídio técnico para falar para vocês quais aplicações poderiam ser dadas para essa funcionalidade. Eu sei que o PFBlocker no futuro vai usar para melhorar ali a parte das consultas, principalmente para HTTPS. Aqui DNS Querying, Forwarding e SSL for Outgoing DNS Queries to Forward Service, nós já falamos anteriormente, que é a parte de configuração de criptografia. Aqui é a possibilidade de eu registrar os registros, os leases, né, as distribuições de DHCP no DNS Resolver. Então, se eu fizer isso, estiver usando o Resolver como DNS central da minha rede, eu consigo resolver o nome das máquinas. Então, para relatório do Squid, por exemplo, é importante essa configuração, porque você vai conseguir ter os nomes das máquinas ali no Light Squid, ao invés do IP, selecionando, é claro, a funcionalidade de DNS. Aqui ele também tem a possibilidade de registrar os mapeamentos estáticos e a possibilidade de registrar os clientes do OpenVPN. Então, se você tiver alguma necessidade específica para registrar os clientes do OpenVPN no domínio, você pode configurar essa funcionalidade que vai atender perfeitamente. Feitas as configurações, de acordo com as suas necessidades, você aplica e é feito o reload do serviço e ele já sobe com as configurações que você acabou de aplicar. Aqui em Advanced Settings eu tenho uma possibilidade bacana de uma série de configurações que estendem ali o Resolver. Então, por isso que às vezes eu prefiro trabalhar com o Resolver, porque ele tem uma série de configurações a mais do que o Forwarder, por exemplo. Então aqui o Query Name Minimization é uma possibilidade de configuração para você mandar só o básico ali de informação numa consulta. E isso ali os servidores eles têm que dar suporte. Se não der suporte vai funcionar também, não tem problema, a menos que você coloque o Strict Query Name Minimization ali abaixo, mas o ideal é que você não faça isso, porque você pode ter problemas se os servidores não responderem de acordo com essa RFC. Mas ali o Query Name Minimization você pode configurar sem problema, se os servidores na outra ponta da qual serão consultados derem suporte, essa funcionalidade vai ser útil, tá? Então aqui eu tenho uma série de configurações. O importante é que você sempre leia embaixo das configurações, porque ali as explicações geralmente elas sanam bastante as dúvidas. Aqui no Preferred Support é uma funcionalidade interessante que eu habilito também, que é a possibilidade de pedir novamente o registro antes que ele expire dentro do cache. Então isso aumenta um pouquinho o tráfego, mas o tráfego de DNS é bem pequeno se comparado a outros tipos de tráfego que passam pelo firewall, e você pode configurar e isso vai manter sempre o dado renovado dentro do cache e vai evitar aí, vai diminuir um pouco a latência da consulta.
Então é uma funcionalidade aí que eu julgo interessante. Você pode fazer tanto para os elementos do cache quanto para as chaves para habilitação ali do DNSSEC. Ele troca uma chave que ele chama de DNS Key, então ele vai fazer a validação e antes do processo de delegação, se ele encontrar, ele já baixa a chave e mantém ela no cache também. Ali no Hardware DNS Data eu deixo configurado, porque tudo que está relacionado ali ao DNS é importante manter, então se já veio pré-configurado, ele vai fazer um hardening, ele vai melhorar a segurança do dado que está hospedado ali do DNSSEC, então é importante deixar isso daí configurado. Ali eu vou ter outras configurações que não tem tanta relevância, a menos que você tenha algum objetivo específico para alcançar. Ali em Serve Expired é uma configuração relacionada com registros que tenha o TTL zerado. O TTL, para quem não sabe, é o Time to Live, que é o tempo de vida de um registro, que ele pode ser configurado 1 hora, 1 dia. Alguns registros vêm com TTL zerado. Se você colocar aqui, ele vai poder armazenar isso daí também em cache, e aí ele vai diminuir um pouco a latência, mas também não é uma configuração que eu costume habilitar, a menos que você tenha algo específico para alcançar colocando essa configuração. Aqui em Message Cache Size você pode aumentar o tamanho da mensagem do cache. 4 megas é pequeno, então se você pôr 50 megas, o tamanho da mensagem do cache também não é uma coisa que você vai ter nenhum tipo de problema. Então se a mensagem for maior que 4 megas até 50 megas, ela será armazenada. Aqui em Outgoing TCP e Incoming TCP Buffers não é uma configuração que eu costume mexer. Ela está associada aí a buffer que vai ser alocado por thread. Aqui no EDNS Buffer Size é a mesma coisa, então ele já está seguindo uma referência de RFC para manter em 4096, então eu também não mexo. Aqui em números de query por thread e JSON Time também mantenho a mesma coisa, nunca tive a necessidade de mexer. E aqui em máximo e mínimo TLL for R7 Send Messages é o máximo e o mínimo do que ele vai armazenar no cache. Então se for o mínimo 0 e até 86.400, ele vai manter esses valores em cache. Aqui é o TTL for Host Cache Entries, é o tempo que você vai manter as entradas de infraestrutura no cache de host, né? Então também não altero. As coisas que eu costumo alterar são os números de host no cache. Então você tem 10.000, o padrão, mas se você colocar 20.000 também é um número ainda razoável e que dá uma melhora de performance, porque ele vai manter mais registros ali no cache. O Unwanted Reply Threshold também não é uma configuração que eu costume habilitar. E aqui em Log Level eu tenho a capacidade de melhorar o log, ou seja, eu tenho a capacidade de colocar mais informação. Então ele vem com padrão level 1, então ele coloca informação básica, mas quando você vai fazer troubleshooting, vai resolver problemas, talvez seja importante você saber vir aqui e habilitar o level 5 para ele dar mais informações referente a consultas e a funcionalidades referentes ao resolver, e vai imputar isso no log do pfSense. Aqui o Disable Auto Audit Access Control, a menos que você esteja trabalhando com ACL, você vai habilitar essa funcionalidade, senão você deixa o padrão. E aqui em Disable Auto Audit e Experimental eu também não habilito. Aqui em Access List a possibilidade de trabalhar com ACL, então antigamente era bem comum trabalhar, principalmente quem mexia com bind, né? Trabalhar com ACL, então você pode fazer aí, permitir consultas por rede, né? Então você pode pegar dentro de uma rede e segmentar ela em barras 28, por exemplo, e ter um comportamento diferente ali para ranges dentro de um barra 24, por exemplo. Mas não é uma coisa muito funcional, a menos também que você tenha algo específico para alcançar usando ACL no resolver do pfSense. É a possibilidade aqui que você tem de fazer esse tipo de configuração. Então, feitas as configurações aí do resolver, eu vou limpar o cache tanto do navegador quanto do sistema operacional para que os caches da máquina não entrem aí em conflito, né? Ele possa pedir lá no resolver novos registros. E aqui eu faço a mesma coisa vindo com ipconfig, flash DNS, eu vou limpar, tanto que se eu vier aqui e enviar um display DNS,
ele não vai mostrar nenhum registro porque eu não fiz nenhuma consulta ainda. Então veja que não tem nada no cache do sistema operacional que possa ser mostrado, porque não há nenhuma consulta. E agora eu vou fazer algumas consultas, vou acessar alguns sites e isso vai começar a gerar algumas solicitações lá no resolver do pfSense. Então, se você não tem um Active Directory, por exemplo, ou um servidor de DNS, você pode usar o resolver do pfSense para resolver nomes na sua rede, que você não vai ter problema nenhum. Geralmente tem uma pergunta que as pessoas costumam fazer, se elas usam o resolver ou se elas usam o forwarder, né? Eu prefiro usar o resolver, acho que ele oferece mais funcionalidades ali para que eu possa configurar, melhorar um pouco o cache, mas o forwarder, dependendo da aplicação, se for um hardware com menos capacidade de processamento, talvez seja interessante você habilitar o resolver. E falando dele aqui, eu vou passar aqui daqui a pouco pelas configurações do resolver para mostrar aqui como que ele pode ser configurado. Então eu posso habilitar, registrar os clientes de DHCP no forwarder, eu posso registrar os mapeamentos estáticos de DHCP, e posso aqui em DNS Query Service ele vai fazer a consulta sequencialmente. Geralmente o forwarder ele vai consultar aí o servidor que entregar primeiro a requisição, ele vai encaminhar para a máquina que solicitou, e aqui eu posso mudar esse comportamento falando que eu quero que primeiro ele faça no primeiro que está configurado, e se o primeiro que está configurado não responder, ele passa para o segundo. Então eu tenho como alterar esse tipo de comportamento no DNS Forward. Eu posso exigir que as consultas passem um nome de domínio, ou seja, se eu mandar só um nome sem o domínio, ele não vai enviar isso para os servidores nas configurações gerais do pfSense. E eu posso também marcar aqui para ele não enviar solicitações de DNS reverso para os DNS configurados nas configurações gerais do pfSense. Então, solicitações de DNS reverso com endereço privado, ele não vai passar para os servidores upstream, são os servidores que estão configurados ali nas configurações gerais do pfSense. Aqui interfaces eu posso selecionar em quais interfaces eu quero que ele responda para os clientes, e aqui eu posso restringir falando que eu quero que eles funcionem apenas nas interfaces que estão configuradas acima, e eu posso entrar aqui com algumas configurações customizadas e configurar também host ou domain override. Então essas são as configurações, mas essas configurações avançadas e ACL eu já não tenho a capacidade de configurar no forwarder. Então essas são ali as diferenças básicas, um é mais leve, o outro é um pouquinho mais pesado, mas tem capacidade de configuração, de customização do comportamento dele, de acordo com as necessidades de cada empresa, por exemplo. Passando sobre o assunto, agora eu vou falar sobre o assunto desta rede de demonstração ter um Active Directory. Quando você tem um Active Directory, você tem algumas formas. Veja que o DNS que eu estou integrando para as máquinas via DHCP é o DNS, é o pfSense, na interface que essa máquina está vinculada. Então, se ela está vinculada na rede LAN, o gateway da rede LAN é o 92.168.2.1 e, consequentemente, eu estou entregando o DNS 192.168.2.1, que é onde está habilitado o resolver. Então, quando eu tenho um Active Directory, eu posso fazer de algumas formas, né? Eu vou falar ali das formas que é possível fazer e também das melhores práticas. Eu posso criar aqui um host override. Não preciso colocar nenhum nome de host, eu vou colocar o domínio, o IP e vou colocar aqui uma descrição que eu estou redirecionando para o npro.local. Se eu não fizer isso, eu não vou conseguir resolver o nome de domínio, logo eu não vou conseguir ingressar máquinas do domínio, não vou conseguir aplicar GPO nas máquinas. Então o Active Directory basicamente ele é totalmente dependente do serviço de DNS, por isso que ele está bem configurado. Então se eu fizer o ping para npro.local, veja que agora eu consigo resolver o nome corretamente sem nenhum problema, tá? Eu poderia criar um outro registro ali em host override apontando para o secundário, então se o primeiro não respondesse, o segundo ia responder. Mas se você for olhar por literaturas de Active Directory da Microsoft, fabricantes aí
que entregam esse tipo de serviço, eles recomendam que os DNS primários devam ser os IPs dos respectivos controladores de domínio. Eu tenho que configurar os controladores de domínio como DNS primários aí e secundários. Então eu removi a configuração do pfSense, veja que agora eu limpei o cache do DNS do sistema operacional e não consigo mais resolver o nome. Então, qual que é o correto aqui, seguindo as melhores práticas? É informar em DNS, veja que eu estou na interface LAN, os servidores do Active Directory, que são os controladores de domínio que estão controlando ali o serviço de Active Directory. Então eu coloquei o primário, o secundário e vou aplicar, e a partir de agora essas máquinas que receberem DHCP, elas conseguirão ingressar no domínio, conseguirão aplicar GPO, entre outras configurações, fazer atualização de registro dinâmico no DNS do AD e outras coisas, mas que são necessárias para o bom funcionamento do domínio Microsoft. Aqui eu vou dar um release e vou renovar novamente a concessão IP para que ela venha renovada e já venha com as novas configurações de DNS. Então, se eu for procurar aqui pelas configurações de DNS, veja que os servidores DNS já são os controladores de domínio primário e secundário, e eu já consigo pingar através desse DNS o domínio que eu estou vinculado aqui nesse laboratório que eu fiz a título aí de demonstração. Então, como é uma pergunta muito recorrente, eu coloquei nesse vídeo justamente para falar sobre esse tipo de configuração. Então, se eu voltar aqui nas configurações do DNS Resolver, eu ainda tenho o DNS Resolver configurado, não tenho mais um host override, então estou resolvendo nomes realmente pelo DNS vinculado ao Active Directory que eu configurei nessa rede. Só que se eu procurar aqui alguma coisa na internet, por exemplo, usando esses DNS, eu não estou apto a fazer essa consulta. Por que eu não estou apto a fazer essa consulta? Porque quando eu configuro uma interface nova no pfSense, ela não vem com regra nenhuma. Então, se ela não vem com regra nenhuma, eu não estou permitindo nenhum tipo de tráfego, para que nenhum tipo de tráfego passe por essa interface. Então, eu tenho que permitir aqui, por exemplo, o protocolo DNS. Qual que é o ideal? No meu ponto de vista, que você permita o DNS que ele consulte o pfSense e o pfSense, por sua vez, faça a consulta nos DNS da internet. É a maneira mais segura, sempre você ter um broker ali para os serviços que você oferece na rede e não o usuário, a máquina do usuário consultar esse serviço direto na internet. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de criar uma regra permitindo acesso para o pfSense, eu vou criar um NAT para forçar a requisição dentro da rede de servidores que ela passe obrigatoriamente pelo pfSense. Por que isso? Porque se alguém configurar algum outro host dentro dessa rede, que por mais controlada que seja, usasse outro servidor DNS, quando a consulta bater no DNS, ela vai ser encaminhada, quando ela bater no pfSense, perdão, ela vai ser encaminhada para resolver pelo próprio pfSense. Então, com isso, a gente consegue garantir um pouquinho mais de segurança para as consultas DNS que saem da rede de servidores, por exemplo. Então, qual que vai ser o trâmite? O usuário vai bater na rede de servidores e a rede de servidores ela consultaria os root hints. Só que quando essa aqui eu preciso alterar, porque em source ports eu não posso colocar a porta 43, a porta 53, perdão, porque as portas de acesso ali, que elas são usadas para consultar serviço, são as portas efêmeras, que são as portas altas. Então eu tenho que colocar aqui N, né? Eu poderia colocar as portas efêmeras, um range, mas eu vou colocar aqui N, e com qualquer destino, no protocolo DNS, eu vou fazer um NAT para o IP vinculado a essa interface, que é o 192.168.1.1 na porta 53. Então esse serviço será respondido pelo resolver, e assim eu garanto que o pfSense ainda está oferecendo o serviço de DNS para a rede interna, mesmo eu dando a volta e pedindo essas configurações lá nos servidores do Active Directory. Por que é importante? Porque se você vier aqui e procurar pela palavra sexo e for em imagem, você não vai ver imagens de pornografia. Eu estou usando o Safe Search do Google. A maioria dos buscadores de internet oferecem a configuração de Safe Search,
Eu devo falar esse assunto num próximo vídeo. Então veja que aqui eu já tenho aqui os estados e veja que eu tenho ali o tráfego de DNS sendo redirecionado. Então mesmo lá nos servidores de AD eu não estou usando o PF6 como AD, mas essas consultas estão sendo forçadas via NAT. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do conteúdo e até o próximo vídeo.